Presta bastante atenção, porque hoje é dia da gente revelar para você os 5 segredos para você se tornar intérprete de Libras. E deixa eu te falar uma coisa, o 5º segredo é algo que você nem vai acreditar, tá? Então roda a vinheta. Galera, vamos conversar um pouquinho sobre o fato de ser intérprete. Hoje em dia, o que me garante ser um intérprete? Já parou para pensar nisso? Isso cabe um vídeo enorme, tá? Quando eu decido ser intérprete, assim, não é porque eu decidi ser intérprete que eu vou ser intérprete, né? Você passa por um processo. O primeiro processo é fluência em Libras, tá? Você precisa ser fluente em Libras para alcançar esse patamar de intérprete. Outra coisa, você precisa atuar na área. É isso que vai fazer com que você se torne realmente um intérprete de Libras. Você precisa, por exemplo, garantir algumas coisas com o tempo, né? Por exemplo, prova de proficiência em Libras, faculdade de Libras, um técnico e assim por diante. Isso aí vai te ajudar para que você tenha esse nome, intérprete e tradutor de língua brasileira de sinais, beleza? Mas, entretanto, a gente tem alguns segredos que fazem com que você alcance esse patamar, essa nomenclatura de intérprete. Vamos lá, então, ver um desses. Primeiro, eu já vou soltar aqui para você. Entenda, você precisa começar a buscar oportunidades para você. Você que estuda Libras, isso aqui eu incentivo demais os meus alunos, sabe? Normalmente, quando algum aluno, né, ou então alguma empresa está precisando de algum intérprete, uma empresa ou alguma instituição e assim por diante, manda uma mensagem para mim e fala assim, você precisando de intérpretes e tudo mais, eu sempre acabo indicando os meus alunos por quê? Porque eu entendo que é valioso demais para ele ter aquela experiência onde ele vai quebrar a cara, onde ele vai sofrer de ansiedade, onde ele vai viver aquela loucura de fazer o que a gente chama de primeira interpretação. Faz toda a diferença. Todo intérprete precisa passar pelo momento de primeira interpretação. Todo intérprete precisa passar por esse momento onde vive a ansiedade, vive o medo, vive aquela angústia, quebra a cara com a primeira interpretação. E você não vai ser diferente. Então, quer um segredo bacana? Busque oportunidade. Ou seja, busque dar sua cara para bater. Busque fazer acontecer. Você quer ser intérprete, você tem que achar uma oportunidade. E não necessariamente entra na questão financeira, não. Pode ser de graça mesmo, não tem problema. Desde que você comece a ganhar experiência na área, tá? Que é o que mais importa, é o que mais a gente, assim, fala com vocês e clama. Gente, pelo amor de Deus, comecem a fazer a primeira interpretação, tá? Segunda dica com o tempo dessas oportunidades, comece a se valorizar, tá? Para você ser um excelente intérprete, comece a se valorizar. Como assim, Anderson? Financeiramente falando. Tá tudo bem se no meio de uma interpretação que você fez ali, você cobrou um valor X. Mas você não vai viver a vida toda com aquele valor X. Você vai começar a pensar um pouquinho mais. Você vai começar a cobrar um pouquinho mais. Sabe por quê? Se eu interpreto, por exemplo, hoje em um vídeo para um amigo meu, talvez eu não cobre nada para ele. Mas é diferente, por exemplo, de uma faculdade me chamar. Que aí já tem um valor maior. O contexto é diferente. Tem que valer mais. E é diferente, por exemplo, de trabalhar numa empresa que eu vou fazer vários vídeos para elas, ou um youtuber famoso e tudo mais. Ou então, por exemplo, de fazer uma live pro presidente, né? Enfim, eu preciso entender, gente, que na vida, assim também na Libras, as coisas são crescentes. Eu não fico na mesma vida, tipo, nossa, porque meu amigo me pediu, eu cobrei só R$30 dele para fazer meia hora de vídeo. Aí você chega, por exemplo, sei lá, interpretando para uma live, eu fiz 1 hora, então eu fiz R$60. Não, pelo amor de Deus, não desvalorize o mercado. Presta atenção, a oportunidade ela pode ser criada de graça, eu sou um defensor disso, tá? Defendo mesmo, o aluno ele tem que viver esse momento de experiência de primeira interpretação, pode ser de graça, não tem problema algum. Mas desde que você comece a viver a segunda, a terceira, a quarta interpretação, mas pense em forma crescente. Pense em oportunidades para você conseguir ganhar. É isso que um excelente intérprete faz. Por quê? Além de você se aprimorar com os contextos, outra coisa, você se aprimora também na questão financeira. Terceira dica para você se tornar um excelente intérprete.
Nunca, presta atenção, nunca se sustente com contextos onde você já domina muito bem. É muito comum muitas pessoas interpretarem na igreja, né? Que foi meu contexto, por exemplo. E lá na igreja a gente desenvolve toda a sinalização, a gente já domina daquele contexto e tudo mais. Só que aquilo ali não é suficiente para você. Aquilo ali não é suficiente para você. Você precisa aprender, por exemplo, sinais de economia. Que vai que um dia te chamam para fazer uma interpretação de um graduando em economia. O que você vai fazer? Ou então, por exemplo, de estudar da área da educação. Como é que eu faço uma interpretação, por exemplo, para me falar sobre os métodos pedagógicos que a gente vai desenvolver, metodologias e assim por diante? Ou então, por exemplo, de algum contexto financeiro. Vai que um dia o banco X te chama para fazer uma interpretação. E aí? Como é que fica? Ou seja, um excelente intérprete nunca se sustenta apenas com aquela área. Mas o Anderson, o meu contexto é só igreja, eu só fico aqui. Mas um dia, você provavelmente vai ser chamado para interpretar em outro contexto. Sabe por quê? Intérprete é uma área de pessoas que poucas são as pessoas que conhecem. É tipo assim, você conhece algum intérprete de Libras? Não. Tem fulano de tal lá na minha igreja que interpreta. Então, fulano de tal lá na minha igreja interpreta, então eu vou chegar nele para conversar. Ou fulano de tal, tá precisando de intérprete em tal lugar, sim, você pode, tudo mais. A oportunidade surgindo. Ou seja, as pessoas vão te conhecer, e conforme as pessoas vão te conhecendo, mais nome você vai ganhando na cidade, ou na sua região, ou no Brasil. Aí você vai conseguindo alcançar patamares maiores. Mas você precisa começar a estudar contexto. Sabe por quê? Porque um dia antes de eu estudar economia não vai resolver muita coisa não. Eu vou penar lá na frente. É melhor estudar um pouquinho antes, desenvolver antes a sinalização, aprofundar mais sobre o assunto e depois, quando eu tiver a oportunidade, já saber do que eu ficar, sabe? Até porque economia pode entrar naquela palestra ali de administração escolar. Economia pode entrar na palestra lá do banco. Economia pode entrar dentro da sua própria igreja. E aí, como é que você vai fazer para desenvolver essa sinalização? Tem que ficar esperto, beleza? Quinto ponto para você ser um excelente intérprete. Gruda, vira chicletezinho de quem realmente entende do assunto, tá? Deixa eu te falar uma coisa. Quando você olha para grandes pessoas hoje em dia, né? Eu vou te dar um exemplo bem claro. TikTokers, né? A gente tem bem essa moda aqui agora e fica bem claro para você entender. Você segue um TikToker. É TikToker que fala? Não. Ou então uma pessoa que é Instagrammer, né? Que são as expressões. Um influencer, melhor dizendo. Esse influencer, você segue ele a vida toda. E ele faz os stories dele lá na casa dele e tudo mais. E é super engraçado. Você acha super graça e tudo mais. Mas chega um momento que ele é convidado para participar de uma festa de um outro influencer. E aí, tipo, as pessoas que seguem aquele influencer começam a seguir aquele cara. Aí depois ele já é conhecido por mais um que estava na festa, que chamou ele para uma outra festa. E aí ele vai se juntando e ele posta uma foto com um outro influencer grande, com um ex-famoso não, com um famoso e assim por diante. Ou seja, aquele influencer que estava lá sozinho, quando ele começou a grudar com alguém que ele realmente entende do assunto, ele começou a crescer. E isso acontece em qualquer área da sua vida, tá? Então você precisa entender que, olha, eu estou estudando Libras hoje, eu quero ser um intérprete, mas eu preciso colar em quem entende do assunto. Eu preciso colar no WM. Eu preciso colar no WM porque no WM vai colar em outra pessoa. Que aí outra pessoa vai me ajudar para eu chegar em tal patamar.